e aí a gente vai esperando pessoas. Vou liberar o pessoal, então. Pode liberar. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Eliane, Olá. Gabi, João, Mila. Tudo bem? Como é que vocês estão, Eduardo? Muito bom ver a carinha de vocês. Boa noite, gente. Polly, que bom que você conseguiu entrar, Polly. Pessoal, que bom ter vocês aqui. A gente está bem feliz aí com essa masterclass que a gente chamou, que realmente vai ser uma aula aí de uma pessoa que tem uma história muito interessante. Ele vai contar um pouco para vocês aí como, na verdade, ele chegou aqui e de que lugar, né, ele escreve o Digital Nudge e a consciência digital. É uma pessoa que eu admiro bastante. A gente teve o privilégio de uma palestra em São Paulo conhecer ele. Logo, ele vai contar um pouquinho essa história. Tem essa experiência. Ele também é Head de Open Innovation da Red Hat. Eu não sei se vocês conhecem a Red Hat. Também é aí uma empresa muito, muito interessante, inovadora. Vou deixar para a pessoa que é uma pessoa que conta melhor do que ninguém aí essa história. Eu vou passar para o Fábio, agradecendo imensamente, né? É um tempo valioso aí que ele se dispôs a estar aqui com a gente. Falei também com muito carinho aqui da turma, dos convidados, para vocês aí aproveitarem ao máximo. Então, vou passar a palavra para o Fábio e agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, Fábio. Obrigado, Flávia. Obrigado todo mundo aí da IBL e vocês também do curso aí. Já que vocês estão aqui. E pode beber, é? Montei. Tudo certo, tudo resolvido. Tudo certo. Dançou, tocou música, a gente está dançando. Gostei. Não sei de onde veio, mas a música tocou, a gente dança. Obrigado Muito mesmo, bom. pessoal. Vocês estão aí dando um dos recursos mais valiosos que existem hoje, que é a sua atenção, né? A nossa atenção, ela é valiosíssima. Nós, do mundo da economia comportamental, melhor do que ninguém, a gente sabe que a atenção é muito valiosa mesmo. Então, vamos interagir pelo chat. Vai ter algumas interações, como a gente está aqui com 20 pessoas, mais ou menos, o chat é a melhor forma de interagir. Então, vamos fazer um teste aí. Todo mundo escreve alguma coisa no chat só para escrever uma palavra que diz como você está se sentindo hoje. Uma palavra que descreva o que você está sentindo aí agora. Vamos lá, escreve no chat. Curiosa, animada. Carolina está motivada, curiosa, animada, curioso, feliz. Legal, animadíssima, Flávia. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela, que aí a gente fica se vendo pelo chat também aqui agora. Confirma só para mim, vocês estão vendo a tela cheia, né? Sim. Beleza. Então, pessoal, obrigado, Flávia. A gente já se encontrou em vários eventos aí no mundo antes da pandemia e tomara que agora, nesse quase pós-pandemia, a gente volte a se encontrar. Esse do lado esquerdo foi a imersão que a gente fez, né, no final de semana. E esse do lado direito foi o Neurobusiness, foi um evento muito interessante que eu encontrei a Flávia lá. Então, sempre sendo essa voz da economia comportamental aí no Brasil. Eu considero a Flávia a mãe da economia comportamental no Brasil. Então, ela vai ganhar o Nobel ainda. É isso aí, é a Taylor e a Kahneman do Brasil, vai ser a Flávia. Então, tem uma honra. Já fiz até uma camiseta, gente. Ó, vocês que são do mundo da economia comportamental, Kahneman, Ariely, Taylor e Ávila. Olha isso, gente. Não, não, sério, olhem isso. Eu posso com isso, assim. Eu até hoje eu me emociono de ver uma camiseta como essa, e é real. Então, ele trouxe até o post do Instagram para comprovar, né, que ele fez isso. Pois é, o post aí de 2020, tá vendo? Ó, maio de 2020, acho que foi pouquinho antes de começar a pandemia, dia 3 de maio foi esse post.
Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, eu já mostrei em alguns lugares, eu já fui convidado para uma aula nesse Master em Comportamento e Ciências do Consumo da SPM, eu já falei na Startse, tem evento do Agile Trends que eu já palestrei, ganhei troféu de palestrante, já participei de uma pós-graduação no Sírio-Libanês também com esse conteúdo, no iFood eu também já fui convidado pelo Augusto para falar para o pessoal do iFood sobre esse conceito, que é o que a gente vai aprender um pouquinho mais aqui sobre os nudges no mundo digital. 35 mil, eu gosto de começar com esse número, inclusive essa camiseta aqui, eu não estou com a camiseta da Flávia hoje, mas estou com essa de 35 mil, é a quantidade de decisões que a gente toma por dia. É muita decisão, né? Então a gente começa a pensar, será que eu tomo todas essas decisões conscientes ou não? E há uns 12, 13 anos atrás, quando eu me dei conta de que a gente tinha todo esse nosso lado irracional, eu percebi que a gente toma muita decisão inconsciente, né? Então, como eu sou do mundo da tecnologia, eu trabalho com tecnologia há 22 anos já, eu comecei a perceber esses comportamentos e esse conceito da economia comportamental no mundo digital. Por exemplo, se você for no Google hoje e digitar onde comer, você vai receber 475 milhões de resultados. E aí o Google ainda humilha a gente dizendo que calculou isso em 0,7 segundos, né? Olha só. E o que acontece, pessoal? 9 em cada 10 pessoas clicam no resultado da primeira página do Google. E aí vamos parar para pensar um pouco, né? Será que fui eu que tomei essa decisão? Ou será que colocar o resultado na primeira página do Google é um nudge, é um empurrãozinho que o Google está fazendo com a gente para que a gente tome essa decisão? Então, quando caiu essa ficha em mim, eu percebi que eu não estava tendo controle sobre as minhas decisões no mundo digital, né? Quando a gente está assistindo Netflix, por exemplo, alguém aí gosta de Netflix? Dá uma dica de série aí, que eu acabei essa semana Suits, que era uma série que eu queria muito assistir, estou procurando série nova para assistir. Então, quem tiver alguma dica, escreve no chat aí. Melhor série da Netflix para assistir. Ó, This Is Us, a Priscila falou. Beleza. Quem quiser dar dica aí é só escrever. Eu gosto muito dessa série aí que chama Black Mirror, mas eu já assisti ela toda. O que acontece quando você está na Netflix? Você está lá assistindo a série, aí acaba o episódio 2, aí a Netflix fala, próximo episódio começando em 5, 4, 3, 2, 1, e automaticamente ela passa o próximo episódio. Sem fazer nada, você continua assistindo, né? Então, essa funcionalidade, que é o autoplay, é uma forma que a Netflix tem de influenciar a gente a continuar assistindo. Ou seja, depois eu me dei conta de que isso é um empurrãozinho, é um nudge, para exatamente atingir lá aquele viés do status quo, né? Aquele momento que você está lá sentado sem fazer nada e você simplesmente, ao não fazer nada, você continua assistindo, né? É como um GPS, né? Que você vai lá e diz, eu quero ir do ponto A para o ponto B, e o GPS dá o caminho, que também é um conceito de um empurrãozinho, um nudge, e a gente tem a opção de seguir o caminho A ou seguir o caminho B, ou não seguir o caminho que o GPS está dando para a gente. Mas o GPS, ele vem ali para dar um incentivo, influenciar a gente a seguir aquele caminho. Não é, de certa forma, como se eu estivesse delegando para a tecnologia a minha decisão, né? Eu estou dizendo assim, eu sei que o GPS sabe mais do que eu e eu vou delegar. Mas e se a gente perder totalmente o controle sobre isso e a gente começar a delegar isso sem questionar, sem ter um pensamento crítico? O que acontece? Esse pessoal aqui, quando foi encontrado dentro do Oceano Pacífico, com um carro lá dentro, falou assim, mas o GPS mandou eu continuar dirigindo, e eu continuei. Então, será que essa obediência ao que a tecnologia está dizendo a gente, será que ela é 100% para o nosso bem? Ou será que vale a pena a gente questionar, né? Vale a pena a gente questionar o GPS se ele estiver mandando a gente entrar dentro do oceano, né, pessoal? Então, isso é o que eu vejo muita gente não fazendo hoje em dia. Então, dessas 35 mil decisões, eu comecei a me fazer a pergunta, quantas dessas decisões são decisões digitais? As decisões digitais são essas que a gente ou delega para a tecnologia, ou a gente
faz com que a tecnologia nos ajude a tomar essas decisões. Por exemplo, a Amazon patenteou o que eles estão chamando de entrega antecipada, para enviar suas compras antes de você comprar. Então, você imagina, você está lá navegando na Amazon, você está quase comprando alguma coisa, eles sabem que você vai comprar, e aí eles mandam essa compra para sua casa. Será que isso é um empurrãozinho? Será que isso é um nudge? Será que mandar uma compra antecipada para sua casa vai facilitar a sua compra? Claro que vai ter lá o conceito de você poder não querer. Você deve... se você não quiser, devolva, né? Deve vir lá bem pequenininho, assim. Caso você não queira, você pode pedir para sair. É um modelo opt-out. É uma venda no modelo opt-out. Já imaginou? Você compra, cobra do seu cartão, mas você pode fazer o modelo opt-out e dizer, não, eu não quero. Hoje em dia, todas as nossas compras, elas são modelo opt-in, né? Você tem que, pelo menos, clicar no botão comprar, que a Amazon já facilitou bastante com o One Click Buy, né? Que é, inclusive, uma patente também deles. Você comprar clicando apenas uma vez no botão é uma patente da Amazon e foi uma forma que eles aceleraram muito as vendas. Porque se você estiver lá e clicar no botão Buy with one click, né? Compre com um botão, você compra. Não precisa mais colocar dados, já está tudo lá. Eles têm o seu cartão, têm o seu endereço, então você pode comprar com um botão. Imagina se nem esse botão você precisar apertar para comprar dentro da Amazon. Eu fui chamado recentemente para fazer uma palestra por conta desse evento que teve o SXSW. A palestra não foi no SXSW, é um dos maiores eventos que existem no mundo, é o South by Southwest, que acontece em Austin. Mas o que aconteceu? Um pessoal foi nesse evento, voltou para o Brasil e falou assim, Fábio, estavam falando muito lá no evento de coisas que estão relacionadas ao seu conteúdo. E aí eu fui buscar, né? O que tinha lá? E aí tinha uma palestra sobre qual é a ética por trás da inteligência artificial, que foi essa palestra. A outra tinha a ver com o futuro da influência, né? Será que o futuro da influência não vai envolver seres humanos? Acho que é você, né, Flávia, que fala uma frase, eu estava tentando lembrar esses dias. Somos apenas humanos, né? Alguma Somos coisa. só seres humanos incríveis, mas seres humanos, isso Pois mesmo. é, incríveis, mas só seres humanos, né? Apenas seres humanos. A gente tem as nossas limitações. Então, será que esse futuro da influência vai envolver a gente, né? Seres humanos limitados, mas somos seres humanos. Né? Esse aqui tinha o conceito de design digital ético, ou seja, qual é a moral e a ética por trás do que a gente está fazendo no mundo digital. Essa outra palestra lá do SXSW falava da ética dos deepfakes, né? Que é aquele vídeo que você faz o vídeo, troca o rosto da pessoa e parece que é ela sem ser. Então, eu queria trazer para vocês um pouco também esse conceito de tendências, né? Onde que esses empurrõezinhos digitais podem ser aplicados? O Alibaba já começou a fazer a loja virtual dentro do metaverso, onde você olha para um produto e compra. Então, você imagina que você tem lá comprar com um botão, você olhou para o produto, ó, comprou. Será que isso não é uma forma de deixar mais fácil, usando a tecnologia, que você faça uma compra? Né? Quais são os vieses que você pode usar para criar suas estratégias de nudges aí dentro de um mundo de metaverso para poder influenciar alguém a comprar alguma coisa? Esse é um ambiente que eu, na verdade, eu gosto muito, porque quando eu vou comprar roupa online, eu fico, mas eu queria provar a roupa para ver como é que ela vai ficar, né? Então, esse tipo de tecnologia que chama realidade aumentada, ou AR, né? Augmented Reality, e ajuda você a provar uma roupa. Essa daqui eu achei fantástica, porque recentemente eu reformei um apartamento e eu queria ter tido a oportunidade de fazer isso aqui, ó, de ver o apartamento antes dele ficar pronto. Então, você imagina você poder visitar um imóvel que não está pronto ainda, às vezes você vai visitar o apartamento, modelo, lá que eles fazem, né, como se fosse o modelo do prédio que não está pronto ainda, o decorado, e aí você visita aquele apartamento decorado para saber como ficaria. Com a realidade virtual, aqui você consegue visitar uma coisa que nem existe ainda, né? Mas a experiência, ela é parecida.
Isso aqui foi em abril de 2018, onde eu já estava brincando, digamos assim, com a realidade virtual. Eu lembro muito desse dia. Agora a gente está falando bastante de metaverso, mas há 4 anos atrás eu já estava literalmente ficando de cabeça para baixo aí para experimentar a realidade virtual. E os carros autônomos? Imagina quando eles chegarem aqui, né? Já chegou. Para quem quer saber, esse aqui é em São Francisco, esse Tesla, mas esse outro carro aqui. Esse é o futuro. Olha nosso amigo ali como ele tá dirigindo o carro. Ó. Dormindo. Olha lá. Ó. Dormindo. Olha o carro dirigindo sozinho. Esse aí foi um Tesla que foi visto na Imigrantes, em São Paulo. Então, já chegou aqui o Tesla, já tem carro autônomo por aqui. Eu tô louco para dirigir um, ou não dirigir, né? Entrar em um e pedir para ele me levar para outro lugar. Como a Flávia falou, eu trabalho com inovação, transformação digital há bastante tempo, e às vezes a minha vida se confunde um pouco com aquela série lá, Black Mirror. Nesse dia eu estava num evento em Singapura, onde a gente estava mostrando um espelho que você poderia conversar com seu espelho e ele fazia uma transferência bancária para você. Imagina você acordar e fazer um Pix enquanto você está escovando os dentes, conversando com o seu espelho. Vê se o áudio tá saindo bom aqui para vocês, ó. Alexa, start the bank. How can I help you today? Alexa, show me my balance. You have $3,390 in your current account. A Eliane falou que ligou a Alexa dela ali. Ó, então reconheceu minha voz aí. Muito... muito interessante. Então, pessoal, esse evento aí do espelho inteligente, o Smart Mirror, foi em 2016, faz 6 anos já isso. Agora, mês passado, eu fiz a minha primeira viagem internacional depois desse momento histórico que a gente ainda está passando, que é da pandemia, mas está quase passando, tomara. Eu fui para Amsterdã e eu visitei essa empresa lá. Essa empresa está lançando esse relógio que chama NowWatch, e eles acabaram de receber um aporte de 8,7 milhões de dólares. Esse relógio, ele consegue medir o seu nível de estresse antes de você ficar estressado. Ele diz assim que você tem uma probabilidade de se estressar daqui a pouco. Eu não sei se saber que eu vou me estressar já me deixa estressado, né? Mas é basicamente uma tecnologia que consegue medir e prever o seu estresse. E aí eu fui lá, eles abriram a porta para mim, a gente tomou um café, e também é uma forma de você dar um empurrãozinho usando a tecnologia para influenciar alguém. Olha, eu tô aqui com o Michael, que é da NowWatch. Ele tá me mostrando em primeiríssima mão o NowWatch, que ainda não foi lançado no mundo. E ele tem um sensor que consegue medir o estresse da pessoa. E além disso, é uma joia linda, ó. É incrível. O legal é que eles fizeram como se fosse uma joia mesmo. Ele tem essa parte dourada e a pulseira é da Michael Kors. Ele não tem display, então ele não faz aquela questão de sugar a nossa atenção. Toda a sincronização ela é feita só com o celular. Então, se você olhar para ele, você não vê display, né? Não, ele não mostra nada no display. É bem interessante mesmo. Mas, pessoal, antes de eu ficar mostrando o espelho inteligente em Singapura e vendo o relógio que mede o estresse em Amsterdã, eu tenho muito orgulho de ser de uma cidadezinha bem pequenininha no interior da Paraíba, que chama Pombal. Isso aí sou eu, do lado esquerdo, com os meus 2 irmãos. É aquela cidade mesmo, que tem uma igreja, uma pracinha, e todo mundo vai para a igreja e para a praça no sábado à noite. Então, eu tenho muito orgulho de ter vindo dessa cidade. E o que me fez, assim, desbravar o mundo foi esse sonho de impactar as pessoas, de tentar ajudar as pessoas e de usar a tecnologia para o bem, né? Eu passei no vestibular em 99, e aí fui morar em João Pessoa, onde eu me formei, depois mudei para São Paulo, depois mudei para a Austrália, onde eu fiquei 8 anos morando na Austrália. E agora eu vou fazer a primeira pergunta para vocês escreverem aqui no chat. Quando vocês pensam em Austrália, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Escreve aí no chat.
Uma palavra. Vamos lá. Quem vai ser? Aê, canguru. Eu sabia que ia ser canguru. 14 horas de voo. 14? Uma vez eu fiquei 40 horas de voo, de porta a porta, para chegar de casa. A Mila Mello falou aí 14. Se já tiver voo de 14 horas, eu quero saber qual é a empresa que faz em 14. Praia, canguru. Mas, pessoal, canguru, geralmente a maioria das pessoas realmente fala canguru. E como vocês são da área de ciências comportamentais, economia comportamental, você sabe que isso aí é o pensamento rápido, né? É a questão lá do Daniel Kahneman agindo no nosso cérebro através dos estereótipos. E eu gosto de fazer essa pergunta porque canguru eu acho que foi uma das coisas que eu vi menos lá, né? Porque enfim, aí só tem zoológico ou no meio do mato, assim, é tipo vaca no Brasil, você não vai ver vaca na Faria Lima, em São Paulo, não vai ter. Então, é aquela coisa, como a gente cria o estereótipo, né? E esse estereótipo, ele existe mesmo na nossa cabeça. Tem, mas só tem no zoológico, tem várias outras coisas. O engraçado é que eles também têm o estereótipo do brasileiro, né? Eles acham que o Rio de Janeiro é a capital, eles acham que todo mundo joga futebol, e aí eu sou péssimo de futebol, então quando me colocavam nos times lá para jogar, eu só passava vergonha. E uma coisa que eles acham que é realmente verdade são as praias lindas do Brasil, que eu acho que é uma dos paraísos maiores que a gente tem, são as nossas praias. Mas para falar um pouco de pensamento rápido também, meu nome é Fábio, e lá na Austrália, toda vez que eu falava que meu nome era Fábio, o pessoal começava a rir. E Fábio aqui no Brasil é um nome comum, né? Só que depois eu descobri, procurando, né, no Google e tal, e perguntando para as pessoas por que vocês estão rindo. Um outro estereótipo. Lá na Austrália tem um Fábio, e só tem ele, porque ele fez um monte de capa de livro, tal, capa de revista, ficou famoso, e toda vez que eu falava que meu nome era Fábio, a primeira coisa que vinha na cabeça das pessoas era esse cara aqui. Então, para você ver como o nosso cérebro rápido, né, ele funciona de uma forma errônea, porque esse cara aí tá longe de ser eu, né? Ele tá mais parecido com aquele cara que a Anitta falou semana passada que era o homem mais bonito do mundo. Não sei se vocês viram aí isso aí. A Anitta disse que esse cara era um dos caras mais bonitos do mundo e ele disse que não era possível fazer uma homenagem com essa parte eu não sei, mas saiu na Folha de São Paulo. Isso aí é oficial da Folha. Eu só estou repassando o que a Folha de São Paulo publicou. Certo? Agora, eu mesmo, aí o que eu tentei ficar parecido com o Fábio foi isso, que está muito longe de realmente ser eu, né? Uma vez eu fiz uma palestra assim, comprei essa peruca, joguei fora depois, que não quero nunca mais me ver. Mas então, pessoal, o Rápido e Devagar, aí vocês já devem conhecer, eu dou muita palestra para quem não sabe nada de economia comportamental, então, por isso que eu trago um pouco esses conceitos. Mas no meu livro tem um capítulo que eu chamo de Rápido e Devagar, duas formas de clicar. Porque no mundo digital a gente está tomando muita decisão usando o cérebro rápido. Não só clicando na primeira página do Google, mas muitas outras coisas. Duas das pessoas que mais me inspiraram foi o Kahneman e o Ariely, né? E a Flávia, claro. O guia que está aqui, ó. O guia está aqui, Flávia. Aqui, ó, depois eu pego ele aqui. Mas o Kahneman me inspirou muito com esse conceito do rápido e devagar, e eu comecei a fazer esses mapeamentos do que significa o pensamento rápido no mundo digital. E o Ariely, eu queria trazer o conceito que vocês já devem conhecer, que todo mundo aí já estudou, mas só para contar uma historinha, uma vez eu mostrei isso numa palestra minha, perguntei, pessoal, tem um número que na Áustria é 99% e na Dinamarca é 4%. O que vocês acham que é? Aí o pessoal olhou assim, aí uma pessoa falou, é o número de austríacos. Inteligente, né? A resposta podia ser 99%. Mas como vocês devem conhecer, que essa é uma das pesquisas mais famosas do mundo da economia comportamental, é o default da quantidade de doadores de órgão, né? Porque a opção padrão é que lá na Áustria é o modelo opt-out. Você já é doador, você precisa pedir para não ser. E na Dinamarca é o contrário. Então, para usar essa palavrinha default, no mundo da tecnologia, existe muito o conceito do default. Você imagina que você vai preencher um formulário e aí no formulário está escrito, eu não quero receber e-mails. E ele vem desmarcado. O que acontece se você não fizer nada, né? Qual é o default aí?
O default é que a minha opção de não fazer nada, eu vou receber e-mails, né? Então, o pessoal da tecnologia, mais conhecido como eu e os times com quem eu trabalho, a gente faz muito isso, de colocar os formulários de um jeito que a gente acaba aceitando as coisas meio que sem querer ou sem saber que está aceitando. Só que agora tem uma lei. Então, se vocês nunca ouviram falar, existe uma lei chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que existem regras que regulam que você precisa dar o seu consentimento explícito, ou seja, na linguagem da gente, da ciência comportamental, precisa ser um modelo opt-in, né? Você não precisa, você precisa dar o seu consentimento explícito. No mundo da lei, isso é chamado consentimento explícito. A gente chama de opt-in, né? Ou seja, você tem que dizer que você quer dar o seu dado e que aquela empresa pode usar o seu dado para algumas finalidades específicas que elas têm que especificar. Uma empresa não pode simplesmente falar assim, eu vou pegar o seu e-mail agora e eu vou usar ele para tudo que eu quiser. Não. Tem que estar especificado lá para quê. Então, no mundo digital, todas essas ferramentinhas de caixinhas e bolinhas, tudo isso tem defaults digitais embutidos aí, né? Então, a forma que você escreve o texto e a forma que você deixa ele marcado ou não marcado por default, muda tudo. E não só bolinhas e caixinhas também, mas quando a Uber lançou no Brasil o conceito do pool, o pool é aquele modelo que você pega o Uber e aí vão outras pessoas dentro da sua corrida, né? Outras pessoas que estão indo para caminhos parecidos. Quando eu abri o meu Uber, isso aí foi um print que eu tirei do meu celular, o pool veio pré-selecionado. Então, isso aí também é um default, né? A gente precisa tomar muito cuidado com os defaults digitais que já vêm pré-selecionados para a gente. O motorista do Uber uma vez me disse que ele chegou para pegar uma corrida com uma senhora, e aí ela chegou e falou assim, ué, mas tem uma pessoa dentro do carro? Aí o motorista falou, tem, a senhora chamou o Uber Pool. E aí ela falou, nossa, mas pool o quê? Eu chamei o quê? Então ela nem sabia que tinha chamado o negócio. O Eduardo até colocou aqui, né, que conhece pessoas que pegaram o pool sem querer. Ou seja, esse sem querer é porque você delegou, deu o poder da tomada da decisão para a tecnologia que marcou lá o default para você. E você abriu e apertou chamar pool sem nem saber que estava chamando. Tem um conceito no mundo da tecnologia que se chama Seamless Experience. Seamless Experience é uma experiência imperceptível. Eu gosto dessa palavra em português, né? Imperceptível. Você passa pela experiência sem perceber que está passando por ela. Como essa pessoa que chama o Uber Pool sem saber, nem percebeu que tá chamando. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal, né? Se você remove o que a gente chama de atrito digital e você tiver o mínimo de atrito digital possível, essa experiência ela é imperceptível. Eu gosto muito desse livro aqui que chama Friction, né? Que é sobre esse atrito, que você pode remover o atrito e ao remover o atrito você deixa mais fácil as coisas. Um exemplo muito claro, né, de experiência imperceptível é o conceito do Amazon Go. Não sei se vocês conhecem, mas o Amazon Go é um mercado que a Amazon criou. Vocês devem estar pensando que eu trabalho para a Amazon, né? Mas eu não trabalho. E eu não tenho nada contra eles, inclusive. Nem contra muita coisa a favor. Ó, a Eliana falou que o livro Friction é ótimo. Que bom. Esse mercado é um conceito que a Amazon criou, que você entra no mercado, pega suas compras e sai. Você just walk out, ou seja, você só sai, pega suas coisas e sai. E aí, automaticamente, através de câmeras inteligentes, eles veem que você pegou aquele produto e cobra da sua conta. Então, isso aí é o uso da tecnologia sem atrito para simplificar a sua experiência, né? Ou seja, entrar, pegar o produto e sair é a forma mais simples que você tem de comprar alguma coisa, sem o atrito. O atrito, nesse caso, seria o caixa do supermercado. Você ficar na fila do caixa, ter que pagar. Então, remover esse atrito é exatamente a gente facilitar a vida da pessoa. Eu comecei a observar isso mais ou menos por volta de 2009, 2010. Eu estava trabalhando num projeto que era um projeto de seguros. E nesse projeto, o pessoal estava fazendo o design lá
E seguro tem muita complexidade, né? Você pode comprar uma cobertura, outra cobertura, tal. E isso era um modelo para venda de seguro direto para o comprador. Ao invés de passar por um intermediário, que é o corretor, você comprava direto. E tinha muitas opções lá. Ou você comprava essas duas, ou essas três, ou essas duas. No final das contas, tinha 511 possibilidades. E o mundo da ciência comportamental também fala para a gente, o Barry, sobre o choice overload, né? Que é a sobrecarga de informação e de escolha. Se você tem muitas escolhas, você é o Barry Schwartz, eu estava tentando lembrar do nome. Você acaba ficando sobrecarregado. Então, lá no meu projeto, nessa época, o pessoal falou, e se a gente usasse algumas características do profissional, como, por exemplo, a profissão, e fizesse uma personalização digital? Para essa pessoa, aparecem essas três opções, para essa outra, essas outras três. Será que isso poderia ser considerado um nudge digital? E na época eu identifiquei que sim, né? Você está pegando 511 possibilidades, transformando em três e deixando essas três mais fáceis. É como se fossem três combos. É basicamente o que o McDonald's faz com a gente e funciona muito bem. Porque você pode pedir o combo e pedir para mudar alguma coisinha. Eu quero essa opção 2, só que tira a cebola, sabe? Então, isso também na minha opinião, os empurrõezinhos digitais que a gente recebe no mundo digital. Esse exemplo aqui, Flávia, do economia comportamental, eu geralmente uso porque são exemplos assim de framing, né? De como é que eu mostro as opções. Por exemplo, se você tem esses 2 cafés, muita gente vai comprar o café de R$ 4,50. Mas você joga um café aí de R$ 7,00, e aí a pessoa fala, nossa, por 25 centavos a mais eu tenho o maior. Aí compra o maior, nem bebe direito e cai no efeito isca. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado porque a gente passa por esses efeitos iscas o tempo todo no mundo digital. E é importante saber que a gente decide onde, quando, como, se vai comprar, se vai clicar, se vai curtir hoje no mundo digital. Essa decisão a gente está tomando o tempo todo. E tem uma área do mundo digital chamada UX Design, que é muito poderosa. UX é uma sigla que vem do inglês que significa User Experience, ou experiência do usuário. E esse poder da UX, eu creio que é tão poderoso como a arquitetura das decisões do mundo da ciência comportamental, só que no mundo digital. Né? Essa frase diz que um designer que não entende da psicologia humana vai ter tanto sucesso quanto um engenheiro que não entende de física. Né? Então, realmente, a pessoa que está fazendo o design ali precisa entender da psicologia para poder fazer um produto que funcione. Assim como nessa empresa Lemonade, que foi uma seguradora que recebeu um aporte de 13 milhões. Isso aí foi em 2015, né, para reinventar o mundo dos seguros, como se fosse assim, Uber para seguros. Eles fizeram um sinistro mais rápido do mundo, um sinistro de $700, que foi aprovado em 3 segundos. Eu já tive que fazer pedido de sinistro em seguradora e não foi tão rápido assim, não. E o Dan Ariely, né, que vocês bem conhecem, já escutaram bastante aí sobre ele, é um dos pais da economia comportamental. Ele tinha um papel nessa empresa, ele é o Chief Behavioral Officer, né? Ele foi convidado para ser lá na Lemonade, é como se fosse no mundo executivo hoje tem o CEO, né? Tem o CTO. O CEO é o Chief Executive Officer, o CTO é o Chief Technology Officer, ou seja, o executivo da tecnologia, ele é o executivo do comportamento, você imagina. Comportamento humano é tão importante que o cara é o executivo do comportamento humano na Lemonade. Então, isso mostra que realmente é importante entender o comportamento. Esse evento aqui foi, inclusive, o evento que eu conheci a Flávia, foi em 2017, acho que foi 17, se eu não me engano, você deve lembrar. Foi o evento que o Dan veio para o Brasil. Você lembra aí, Flávia, desse evento? Claro, te conheci, né? Foi um prazer palestrar, né, com ele, com o Dan Ariely, mas eu não lembro o ano, não, mas acho que foi 2017, acho que foi 2017. Acho que foi 17, foi. Tinha nada mais, nada menos do que a Flávia lá no palco também e o Dan, né? E foi nesse evento que eu conheci ele pessoalmente, mas eu já estava me comunicando com o Dan desde antes, que ele veio para o Brasil na Copa, que foi 2014,
E aí um amigo meu encontrou com ele num café na Avenida Paulista. E aí ele me conectou com o Dan Ariely e ele é muito, assim, digamos, approachable, né? Assim, você manda uma mensagem para ele, ele responde. Então, eu achei incrível, assim. Eu falei, nossa, o cara que inventou praticamente a economia comportamental, ele está interagindo, né? E muito do que eu escrevi no livro veio dessa interação com o Dan. Só que veio muito também do livro Nudge, que é outro livro que vocês também já devem ter escutado, que é o do Thaler e o Sunstein, né? Que eu acho muito interessante o conceito do Nudge, por isso que vocês estão aí nesse curso do Nudge na Prática. Uma pergunta, acho que todo mundo aqui está no curso Nudge na Prática ou tem gente aqui, Flávia, que estava em outras turmas de outros cursos? Ótima pergunta aqui. Coloca no chat quem não é do curso Nudge na Prática para a gente ter uma ideia, uma ideia. Assim, muitas carinhas conhecidas do Nudge na Prática, mas a gente abriu também de outras turmas. Então, pode ter... Quem tiver que não é do Nudge na Prática, dá um toque no chat para a gente saber um pouquinho. Fala aí, ó. Pronto, tem algumas pessoas que não são aqui. A Eliana, o Fabrício, são desse curso, mas devem ser de outro. E o nudge, né, que é esse empurrãozinho aí, foi a forma mais fácil que eu achei de traduzir. Eu comecei a criar esse conceito lá em 2012, mais ou menos, e eu chamei de Digital Nudge, né, que são os empurrãozinhos no mundo digital. E aí eu comecei a fazer esse mapeamento. Ó, esse empurrãozinho do mundo digital, ele trabalha em cima desse viés, como, por exemplo, o viés do status quo, e ele tenta influenciar esse comportamento. E aí o conceito do Digital Nudge passou a ser um dos conteúdos que eu trago bastante, depois virou o livro, mas no Digital Nudge existem dois papéis. Existe o papel do cidadão digital, que é quem está do outro lado da tela, no caso que você não estaria construindo, e existem os nudgers, né, que são as pessoas que estão influenciando, criando esse mundo digital. Então, o meu conteúdo ele vai para os dois mundos, para o mundo tanto de quem está criando, quanto de quem está vivendo no mundo digital. Alguns livros que eu usei como base, né, como alguns que eu já falei aqui, do Previsivelmente Racional, Rápido e Devagar, só que tem outros aqui que eu não citei, como O Poder do Agora, o Hooked, que é um livro muito famoso no mundo da tecnologia, do Nir Eyal, e alguns outros aí. O Poder do Hábito também é bem famosinho. Então, como se fosse algumas inspirações que eu tive. Só que o que aconteceu, pessoal? Eu voltei para o Brasil em 2016 e aí eu comecei a dar palestra aqui com esse nome Digital Nudge. E aí eu lembro muito numa palestra, acho que foi essa aí, chegou uma pessoa para mim e falou assim: agora eu entendi, Fábio, depois da sua palestra, o que é esse nudge, que é o empurrãozinho. Porque quando eu vim para a palestra, eu pensei que você ia falar de nudes. E aí eu falei, não, então é melhor mudar esse nome, né? Porque eu ficar falando de nudge, e aí o pessoal pensa que é nude. Inclusive, se você colocar no Google hoje Fábio Nudge, vai vir um monte de conteúdo meu aí. Sugiro colocar. Não sugiro colocar Fábio Nude, porque vai que vem aquele outro Fábio lá, né? O loiro, então não sugiro colocar não no Google aí, porque pode ser que venha alguma coisa que você não está querendo ver. E aí, quando eu fui traduzir o livro para o português, eu tinha acabado de participar de um retiro espiritual, estava passando por um momento bem difícil da minha vida, e eu fui fazer um retiro espiritual com o autor do livro O Poder do Agora, o Eckhart Tolle. Isso foi na Austrália. Eu fiquei 3 dias num galpão lá, meditando e tal. E eu fiz uma conversa com ele, inclusive está no Google também, se você quiser. Está no YouTube essa conversa. Depois, se quiser, eu mando para vocês. Foi um papo de 16 minutos que eu conversei com ele sobre a influência da tecnologia na expansão da consciência humana. E aí foi tão legal isso que eu falei, vou chamar o livro em português de Consciência Digital. E aí foi assim que o Digital Nudge virou Consciência Digital, né? E não tem nada a ver com nudes. E aí eu fiz o lançamento dele aqui como Consciência Digital, saiu em algumas mídias, tal. Foi bem legal o lançamento. E muita gente chega para mim e pergunta, Fábio, se eu souber dessas estratégias de influência, será que eu consigo manipular as pessoas? E aí eu falo que sim, que é como se fosse uma faca, né? Que você pode cortar um sashimi, cortar um legume, cortar alguma comida, ou você pode machucar alguém.
E eu gosto muito no livro do Hooked, do Nir Eyal, que ele fala que existem 2 tipos de influência. Existe a persuasão e a coação. A persuasão é você influenciar as pessoas a fazer o que elas querem e precisam. E a coação é você influenciar a fazer o que elas não querem e não precisam. Né? Então, eu comecei com esse movimento que eu chamei de Digital Nudges for Good, ou seja, os empurrõezinhos do bem, onde existem muitas formas de você ajudar as pessoas usando a tecnologia e usando os empurrõezinhos, só que para ajudar. Como, por exemplo, esse monitoramento de glicose contínuo, que ele ajuda pessoas com diabetes a tomar a decisão de quando tomar insulina ou de quando comer alguma coisa, né? E eu fiz o lançamento da primeira edição do livro e muita gente falou assim, Fábio, faz um resumão. Assim. Se você fosse fazer um resumo, o que seria? E aí, na segunda edição, a gente criou o conceito dos 5 Cs da consciência digital. Que eu vou passar por 4 Cs, um pouquinho mais rápido, e aí um dos Cs eu acho que é o que mais importa para essa aula aqui. O primeiro C é o C do controle das decisões digitais, né? Você ter controle sobre o que você faz com o seu celular, com as suas telas e com a tecnologia que está na sua vida. Minhas decisões, minhas regras, né? Eu não vou delegar coisas para a tecnologia que eu acho que eu não deveria. Uma outra habilidade que eu escuto muito das pessoas, elas dizem que não conseguem manter o equilíbrio conectado e desconectado. E é importante a gente saber que às vezes a gente precisa desconectar para se conectar com uma pessoa que às vezes está do nosso lado e a gente está desconectado dela, né? O terceiro C é o que mais importa para essa aula daqui, que é o conhecimento dos vieses inconscientes. Vocês sabem aquele filme Sexto Sentido? Quem já viu aí do menininho que via gente morta, né? Ele via os mortos lá. E aí eu acabei de dar um spoiler, porque esse é o final do filme, né? Se você não assistiu, agora você já sabe que, que ele via gente morta. E o que aconteceu comigo foi que eu comecei a ver os vieses em tudo que era lugar, né? Eu vejo os vieses, eu vejo, isso é um nudge, isso aqui é um viés. Então eu comecei a ver as coisas. E aí eu estava lá, ó, fazendo a renovação do meu Evernote, e aí eu vi, né? Eu falei assim, nossa, mas tem alguma coisa aqui, isso é um framing. Eu falei, ó, isso é o framing tentando fazer com que eu clique nesse botão upgrade aqui para eu pagar R$5. Ele tá verde, ele tá no meio, ele tá maior. Então, ou seja, isso é o que muita gente chama de design persuasivo. Né? Só que a gente que é do mundo da economia comportamental sabe que nada mais é do que um nudge, é uma forma de você influenciar, que nem aquela mosquinha lá do banheiro, né? Olha a mosquinha aqui. Só que ao invés de fazer o xixi na mosquinha, a gente vai clicar no botãozinho verde que está aí. E eu fiz também um trabalho com algumas empresas de análise, né, das plataformas, e com a Lendico, que é uma empresa de empréstimo, eu percebi que eles tinham o conceito de um default, né? Você ia pedir um empréstimo, e aí você pode pagar em 12 até 36 vezes, e o default deles era 12 vezes. O interessante é que eu trouxe isso para eles, eles falaram, a gente nunca tinha pensado nisso, a gente colocou 12 porque era o que estava aqui mais para o lado esquerdo. Então, olha só, a pessoa que fez esse design, se ela colocasse, por exemplo, o default 24, talvez fosse vender mais empréstimo através de 24 parcelas, né? Existe um empurrãozinho digital que eu acho muito interessante, que é o que eu traduzi para foguinho para o português, mas o nome em inglês é o Streak. O Streak ele começou no Snapchat, né? O Snapchat começou com essa funcionalidade, onde você tinha um número ali do seu foguinho, e esse número ele significava quantas vezes essas duas pessoas tinham conversado uma com a outra, quantos dias elas fizeram isso sem pular nenhum dia. Então, você imagina que eu e a Flávia, a gente manda um oi um para o outro todo dia no WhatsApp, não é. Então, o nosso foguinho foi só de ontem. Mas imagina você e, sei lá, eu e minha mãe, a gente troca mensagem todo dia, e aí o nosso foguinho está lá em 388, porque faz 388 dias que a gente fala um com o outro, todos os dias, sem pular nenhum dia. É uma forma que você tem de criar um hábito em alguém. E existem outros aplicativos, como, por exemplo, o Duolingo, que é um aplicativo de idiomas, que ele também usa o conceito do streak, do foguinho,
para que você vá aprendendo um idioma, atingindo seus objetivos diários, né? Então, o foguinho, ele é uma forma de você influenciar alguém a fazer alguma coisa todos os dias, né? Sem pular nenhum dia. Então, nisso, o foguinho, ele é um tipo de nudge digital também. Isso aqui é só um outro exemplo que eu comecei a visualizar também, né? Você olha, iPhone 11, 699, você fala, nossa, é muito caro. Aí vem um outro que é mais caro ainda, né? Então, o que está mais caro faz com que o de 699 nem pareça ser tão caro. Ou seja, eu comecei a enxergar a economia comportamental no mundo digital. E o que a gente falou aqui do viés do status quo é só um viés no mundo de mais de 180 vieses que já foram mapeados. Esse Codex, ele é de 2016, então de lá para cá já teve até mais vieses. Você imagina quantos desses vieses a gente não está passando por essas influências sem nem saber. E só para fechar o conceito dos 5 Cs, o 4, né, o quarto C é o C da concentração e do foco, porque muitas vezes a gente tenta fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Eu aposto que alguns de vocês aí devem estar fazendo isso agora, né? Deve estar nessa aula, mas está com outra tela aberta, está no celular, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, gente, quando a gente foca em muita coisa, a gente acaba não focando em nada. Porque o que realmente importa para o nosso cérebro é estar presente no momento do agora em uma coisa só. E o pensamento crítico tem a ver com fake news, tem a ver com a gente duvidar, né, antes de acreditar em alguma coisa e verificar antes de repassar. Hoje aconteceu uma situação muito inusitada comigo relacionada a fake news, que o Instagram de um cara que eu conhecia da minha infância, um amigo de escola, apareceu no Instagram dele que ele tinha falecido, uma imagem preta, dizendo assim, nota de falecimento e tal. E aí eu, na mesma hora, eu entrei em contato com um amigo meu que eu tinha em comum com ele, e aí um ligou para o outro, que ligou para o irmão, que ligou para o cunhado, e era fake. Alguém hackeou o Instagram dele e publicou lá que ele tinha falecido. Olha só o nível, para quê, né, isso? Mas, enfim, questione sempre, duvide sempre e verifique antes de repassar alguma notícia. E aí, se você está pensando, tá, e agora, Fábio, o que eu faço com tudo isso? O que eu sugiro que você faça é o seguinte, se você é um cidadão digital, que todo mundo que está aqui por definição, se você está usando o Zoom, você está dentro do mundo digital nesse momento, eu sugiro você fazer a expansão da consciência digital e entender melhor como esses vieses são utilizados através dos empurrõezinhos para influenciar você. E se você é um nudger, um designer, uma pessoa que está aí fazendo design de nudges, eu sugiro você usar a persuasão digital e não a coação. Ou seja, para isso é importante você entender antes qual é a necessidade da pessoa que está do outro lado. Né? Como a Flávia estava falando, do nudge para a Costa do Sauípe, para a pessoa beber menos, para ela brigar menos, né? Não sei se eu estou falando, mas eu acho que era isso. Ou seja, brigar menos é algo que as pessoas querem, né? Deve ter algumas pessoas que querem brigar mais, mas é melhor para o mundo, para a humanidade, que as pessoas briguem menos. Então, façam isso, busquem essa expansão da consciência através dos 5 Cs. E para aprender um pouco essa questão de como fazer o digital nudge, eu queria trazer um conceito que a gente somou forças com uma universidade de Liechtenstein, que é um país que tem na Europa, não sabia nem que existia, para ser muito sincero. E eu tenho um alerta no meu Google que quando aparece um termo que seja digital nudge ou outros, eu recebo um alerta. E aí apareceu para mim, né, que esse artigo tinha sido publicado chamado Digital Nudging. E eu entrei em contato com o pessoal e a gente acabou montando um método em conjunto, que é exatamente o método de como desenhar um nudge. É um método de 4 passos, que a gente chama de Digital Nudge Design Cycle. Está publicado isso aí, se vocês... Depois eu mando o link ali embaixo, eles publicaram lá na Europa, né, isso aí. E aí eu criei um Canvas. Esse Canvas vai ser um dos links que eu vou mandar para vocês também, mas basicamente é o entendimento dos objetivos, das necessidades, implementar o nudge e testar o nudge. Eu achei muito interessante, porque esse método deles existe uma semelhança com o método teste, que é o método da Flávia, né? Existe, só que tem uma diferença,
Então, achei muito interessante. Sempre que eu falo dele, eu também falo do método teste, que foi o que eu aprendi lá com a Flávia. E, pessoal, eu queria deixar aqui para vocês um muito obrigado pela atenção e dizer que eu criei esse grupo no WhatsApp para essa turma. Eu estou fazendo um lançamento de um curso online. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre a psicologia que tem por trás dessa experiência do usuário, eu criei esse grupo aqui para vocês. Então, tem o código QR e eu vou copiar e colar esse link no chat para vocês entrarem. E o que eu vou fazer para vocês é o seguinte, quem entrar aqui nesse grupo, entre hoje, eu vou esperar até a semana que vem, eu vou fazer um sorteio de um livro lá. E aí a pessoa que ganhar pode escolher se quer o livro em inglês ou em português, né? Se quiser o inglês, vai ser o Digital Nudge. E se for em português, vai ser o Consciência Digital. Então, é só entrar no grupo aí que vocês já estão concorrendo. Obrigado a todos pela atenção. 19h58, a gente ainda tem um tempinho para perguntas. Né, Flávio? Eu vou deixar aqui o código QR aberto para quem quiser ir clicando e entrando aí ou escaneando o código. Mas queria escutar um pouco de vocês, perguntas. Perfeito, ótimo, Fábio, muito bom. Pessoal, perguntas, comentários aí relacionados aí, vocês também vê vieses por aí? Não, só falar assim, também eu adorei, eu vejo vieses. Oi, Eliane, pode falar. Não, eu tenho o livro Consciência Digital, que você fez uma apresentação no encontro de Neurobusiness, da Neurobusiness Society. Eu estava lá, não foi no mesmo ano que a Flávia foi, acho que foi um ano depois. Então, eu tenho, o livro é muito bom. E é isso que eu queria saber. Esse livro, Digital Nudge, na realidade, ele é o Consciência Digital mesmo, né? Não é uma versão atualizada, nada. Não, ele é o Consciência Digital, na verdade, é a tradução. Só que como não tinha tradução do Nudge, aí eu fui buscar lá no Poder do Agora a palavra consciência para... Mas é o mesmo livro, sim. É super legal, viu, gente? Super recomendo, é bem bacana. Parabéns, eu adorei o papo. Muito bom mesmo. Obrigado, Eliane. No Digital Nudge, inclusive, tem alguém que escreveu aí, né, Fábio? Me contaram aí que tem... Aqui atrás, ó, tem um comentário da Flávia, ó. A Flávia, ela fez esse comentário, eu vou ler ele aqui. Ela falou o seguinte, o comentário dela foi: um livro fundamental para a nossa era que aborda um dos grandes desafios da humanidade. Como mudar comportamentos e hábitos para uma vida e uma sociedade melhor. Então, tem ela aqui e é uma honra ter essa parceria aí com vocês. Fábio. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Lívia, eu trabalho na diretoria de negócios digitais do Banco do Brasil. Eu queria perguntar para você como é que você vê a aplicação dos Digital Nudges no mercado financeiro, né? No mercado bancário hoje. Eu fiquei bastante interessada nesse assunto, porque a gente trabalha muito o conceito de fricção, de redução da fricção, tanto no nosso app como nos nossos bots, e a questão da experiência do usuário. A gente tem visto que vários aplicativos como Olivia e os próprios bancos digitais têm utilizado bastante a economia comportamental, mas eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Lívia, que bom que você trouxe aí essa pergunta relacionada ao mundo digital. Eu vou te dar um exemplo real, prático meu, que é o seguinte: eu sou usuário de 2 bancos, eu tenho conta no Itaú e no Nubank. E aí apareceu o Pix, né? Recentemente surgiu o Pix. No Itaú, para eu fazer um Pix, a quantidade de passos é muito maior do que para eu fazer no Nubank. Tem uma pergunta que o Itaú me faz que o Nubank não me faz. É a pergunta do tipo da chave. Quando eu vou digitar a chave ou colar a chave no Nubank, ele tenta inferir se é um número de telefone, se é um CPF, se é um CNPJ, porque você tem como fazer essa inferência. Ou seja, o aplicativo do Nubank pensou no atrito digital e ele pensou o seguinte: eu vou deixar um passo a menos para o usuário fazer isso, para ficar mais fácil. Enquanto que o Itaú não. Para chegar no menu lá do Pix, para mim, no app do Itaú, demora mais e eles ainda me pedem uma informação a mais. O que começou a acontecer comigo? Eu passei a usar muito mais o Nubank
do que o Itaú. Então, o Itaú acabou perdendo, né, o Fábio aí como usuário, e tem muitas outras características. Eu vejo muito nessa questão da facilidade do uso. E outra coisa que eu acabei falando também com o pessoal do Itaú, eu gostei muito que eles criaram agora o Ion, que é um aplicativo separado. Eu acho que, inclusive, no nosso grupo, Flávia, do C3, né, que é aquela comunidade que a gente tem um meetup, tem uma pessoa lá que trabalhou no aplicativo do Ion. Eles fizeram um aplicativo separado só para mostrar de uma maneira mais simplificada os seus investimentos. Eu achei impressionante essa iniciativa, porque às vezes, Lívia, os aplicativos bancários, eles ficam sobrecarregados de funcionalidade. Então, com o tempo, né, claro que o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, eles têm muito mais tempo do que os bancos mais recentes. E aí eles vão ficando com muita funcionalidade. E isso que o Itaú fez, eu achei legal, porque ele criou um outro app chamado Ion, que é só para a parte de investimento. Então, eu achei interessante. Com relação à Olivia, que você falou, a Olivia foi adquirida, né, pelo Nubank, e eu sou usuário da Olivia, fiquei triste porque eu recebi uma mensagem essa semana que eles vão desabilitar o app, né? Não vai mais ter o app da Olivia. Mas, em contrapartida, o Nubank vai colocar dentro do próprio conceito lá do Nubank um aplicativo que é Gastos Organizados, eu acho que é o nome que eles deram. Então, eu acho que a ideia é simplificar, né, entender qual é a necessidade do usuário e muitas vezes saber quando vale a pena separar as coisas, né, como o Itaú aí acabou fazendo. Deve ter sido uma decisão bem difícil, assim. Nossa, mas já tem o app do Itaú, a gente vai criar um outro app, e aí tomaram essa decisão de criar um outro app só com o foco da visão de investimentos. E eu achei que foi uma decisão acertada deles. No Banco do Brasil, a gente tem um app só de investimentos e nós temos um app só de cartão, o Orocard. Exatamente porque existe essa dificuldade, né? Muito, digamos assim, é muito fácil para o Nubank ter um app mais simplificado, uma vez que ele oferece 2, 3 produtos, e até pouco tempo oferecia basicamente apenas conta e cartão. Enquanto a gente tem dezenas, se não centenas de produtos disponíveis, né? E aí realmente é um esforço que a gente precisa fazer, um exercício que a gente precisa fazer, mas eu vou aproveitar para chamar você para conhecer o app do banco e falar que a gente tem o Minhas Finanças. A gente cogitou um tempo comprar a Olivia também e fazer uma parceria com a Olivia, mas a gente entende que a gente fez uma solução que ficou ainda melhor. Então, depois vamos conversar. Vamos conversar, sim. Depois Obrigada. se você entrar aí no grupo do WhatsApp, eu pego o seu número e se você me autorizar aqui da LGPD, eu te mando uma mensagem lá e né? Consentimento explícito aí para mandar mensagem no WhatsApp. Mas beleza. Autorizadíssimo. Já tenho o opt-in. Beleza. Que mais, pessoal? Que mais? Comentários, dúvidas? Ana Luísa, quer falar no áudio? Acho que é melhor a sua pergunta. Assim, também trabalho em banco, né? Então vou aproveitar o gancho. Estou no momento de estar revendo ali a jornada de abertura de conta, né? Digital. Se você tem algum exemplo, eu gostei desse exemplo do Pix, né? E se você tem algum exemplo também de experiência do usuário, um pequeno diferencial ali, contou muito na experiência do cliente no momento de abertura mesmo da conta, porque agora, no banco em que eu trabalho, por mais que o cliente vá pessoalmente à agência, a abertura de conta é pelo aplicativo. Então, ele está ali pessoalmente e o atendente está orientando como ele faz a abertura, mas até a conta que ele tem que ir ao banco, ir a uma agência, né? Se ele não quer o atendimento 100% digital, a abertura. Ana, você clicou no mudo, eu acho. Você ficou muda. No finalzinho, assim, voltou. Ah, tá. Desculpa. Eu achei que eu tinha terminado de falar, mas deve ter um delay. Eu falei que, enfim, eu só ouvi mesmo da sua bagagem de experiência, se você tem algum exemplo ligado à abertura de conta digital, né? Porque no banco em que eu trabalho, até mesmo a conta chega um senhorzinho tal, que quer ser atendido pessoalmente pelo gerente. Sim, o gerente vai ensiná-lo a abrir a conta pelo celular, porque a abertura de conta agora não é mais
né, assinando contrato, não existe mais esse formato, ela é só pelo. Boa, já que você falou da abertura da conta, e a gente já falou da facilidade, né, de remover os atritos digitais, a questão de abertura de conta vem muito a questão de você validar que a identidade daquela pessoa é ela mesma, né? Então, existem, aqui não são empurrõezinhos, mas na verdade são formas de introduzir a segurança na tecnologia sem necessariamente você deixar mais difícil. E existem várias técnicas que o pessoal já está fazendo. Oi? A gente já tem o reconhecimento facial, tudo que é oferecido já existe aí. Pois é, eu acho que era isso que eu ia falar, né? Reconhecimento facial, aquela questão de você tirar a foto segurando um documento para mostrar que é você naquele momento segurando o documento. E eu acho que uma coisa que ainda não tem é que os equipamentos, né, os smartphones, eles têm biometria. E a biometria do equipamento, muitas vezes, ainda não está integrada com a biometria do local onde você está fazendo aquela abertura. Então, você ainda precisa fazer o reconhecimento facial, digamos assim, do lado da abertura. Quem sabe aí, no mundo próximo, a gente vai ter esse conceito da biometria um pouco mais integrada, porque eu estava até conversando agora na pós-graduação que eu estou fazendo, que tem essa questão de segurança também, e tinha uma criança que usou uma senha dos pais, que os pais deixaram a senha, e aí acabaram entrando em sites que não deveriam entrar, e aí eu fiquei imaginando, se essa biometria ela fosse usada, se a gente chegar no momento que a gente vai substituir a senha escrita, porque uma senha escrita, você pode ter a minha senha, mesmo você sem ser eu. Então, no momento que a validação, se eu sou eu mesmo, for feita toda através da biometria, eu acho que a gente vai ter um mundo mais seguro, porque não tem como eu me passar por outra pessoa se realmente é a biometria validada. Mas com uma senha tem, né? Então, eu acho que é isso, é deixar fácil, mas não deixar... Existe talvez uma coisa que me veio à cabeça agora, quanto mais fácil você deixa de fazer alguma coisa, algumas vezes você está trocando um pouco de segurança pela facilidade. É que nem para você fazer uma transferência, sabe aquelas senhas, aí tem que mandar o token, aí você coloca uma senha, 2 senhas, 3 senhas. Então tem um pouco dessa questão da segurança, que quanto mais seguro você quer deixar, é como se a segurança precisasse introduzir um pouquinho de atrito. Então, é normal mesmo, muitas vezes, quando você quer deixar mais seguro, colocar um pouco mais de atrito, que é o que está acontecendo agora com o Pix também, por conta de todos os golpes, o pessoal está diminuindo os limites em horários fora do horário de trabalho, horário comercial, fim de semana, enfim. Ou seja, pensar um pouco nessa balança entre segurança e facilidade. Muito obrigada. Muito bom, Fábio. Eu queria convidar, gente, quem está aqui, para ver se a gente tira uma foto com o Fábio. Vamos tirar, colocar as câmeras para a gente tirar uma foto desse momento nosso aí? Não tem problema, tá de pijama, carinha cansada do fim do dia, assim, tudo, só para registrar esse momento. Aí pode pegar. Poxa, a Eliane acho que não está. Alex, que bom te ver, Alex. Tem tempo. Alguns convidados especiais. Vamos só, tô vendo se a Eliane abre. Acho que os outros estão aí. Vamos aproveitar aqui que a gente consegue tirar uma foto com todo mundo. Ana Luísa, não tem, você tem que aparecer também. Ainda dá bronca online. Estava mandando uma mensagem no WhatsApp da Badu, da Eliane. Tá, beleza. A Badu falou que é estratégico ela deixar essa foto linda invejando a gente com maquiagem, então tá liberado. Vamos lá. 1, 2, 3 e... mais uma. 1, 2, 3, sorrisos e... Pronto. Vou mandar. Mais alguma pergunta, pessoal? Querem fazer mais alguma pergunta? Queria agradecer o Fábio bastante aí pela aula, pelos insights, que a gente muitas vezes, muito do que ele mostrou, a gente não olha como nudge, né? A gente está sendo aí
persuadido, né, a todo momento. Então, agradecer aí, me deu alguns insights também. Muito obrigada. Fábio, é com você. Obrigado, pessoal. Coloquei aí também o link do meu Instagram aí no chat. Quem quiser seguir, eu posto bastante conteúdo. Há uma mistura lá de conteúdo, vida pessoal, coisa engraçada, e eu levando susto da minha namorada, que ela me dá susto de vez em quando. Então, segue aí que a gente vai Divertido. interagindo por lá. Obrigado mesmo, Flávia, pelo convite, todo mundo. E se alguém enxergar alguma possibilidade, como a Lívia falou, de bater um papo sobre algum assunto específico, pode falar em qualquer lugar aí, rede social ou pelo WhatsApp do grupo, que a gente troca uma ideia. Obrigado mesmo. Eu sou suspeita, mas a Polly e a Lívia, eles são incríveis. Você vai adorar conversar com eles. Um beijo, gente. Então, vamos descansar. Muito bom ver vocês aqui. Até nas mentorias que a gente vai, quem é do curso Nudge na Prática, a gente se vê amanhã ou depois de amanhã. Tá bom? Boa noite. Bom descanso aí. Boa noite, pessoal. Tchau, Obrigada, pessoal. Fábio. Obrigado a vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, noite. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Fábio. Calma aí, tá saindo.